Mesquita, uma lenda do futebol paraense. Exceto um período de 2 anos jogando em Portugal, Mesquita, um dos grandes jogadores paraenses, fez toda a sua carreira jogando em Belém do Pará. Algo surpreendente para um meia como ele, talentoso, voluntarioso e de futebol solidário. Foi campeão estadual pelos 3 grandes clubes da capital, Tuna Luso, clube que o revelou, em 1970, Remo, onde mais se destacou, em 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 e 1986, e Paysandu, em 1982. A torcida flamenguista mais velha, com certeza, deve se lembrar de Mesquita que, em 1975, em pleno Maracanã, comandou uma das grandes zebras da época, surpreendendo a grande imprensa esportiva que dava como certo uma goleada rubro-negra sobre o Remo. Mesquita marcou o gol da vitória do Leão que, naquele dia, foi escalado pelo técnico Paulo Amaral com Dico, Rui, Marinho e Cuca, Mena, Elias, Aderson e Mesquita, Amaral, Alcino e Caíto, Rodrigues. Raimundo Nonato Mesquita, nascido em Belém do Pará em 2 de setembro de 1950, conhecido como Mesquita, é um dos principais jogadores da história do clube do Remo. 6 vezes campeão paraense com a camisa azulina, é também o 4º maior artilheiro da história do clube com 132 gols. Mesquita era um ponta de lança, como chamavam os meias armadores na década de 1970. Foi um dos maiores camisas 10 da história do clube do Remo e do futebol paraense. Um verdadeiro craque. Revelado pelas categorias de base da Tuna Luso, Mesquita teve sua primeira passagem pelo clube do Remo ao retornar ao futebol brasileiro após sua passagem pelo Atlético Clube de Portugal em 1974. Participou das grandes equipes do clube do Remo na década de 1970, com hegemonia no futebol paraense e boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Mesquita participou das campanhas invictas do Bicampeonato Paraense em 1974 e do Tricampeonato de 1975, fazendo grande dupla com o centroavante e ídolo azulino Alcino. Participou de vários clássicos Remo e Paysandu, da série invicta do clube do Remo sobre o rival de 25 partidas entre 1973 e 1976. Durante a campanha do Campeonato Brasileiro de 1975, Mesquita foi decisivo em vários jogos. Fez os gols das vitórias sobre o Corinthians, 1-0 no Baenão, e sobre o Flamengo, 2-1 no Maracanã. Em 1976 o tetra não veio, mas Mesquita fez um dos gols na goleada por 5-2 sobre o rival no Campeonato Brasileiro daquela temporada. A partir de 1977 a parceria foi com o centroavante Bira. Com destaque para o tricampeonato paraense em 1977, 1978 e 1979. No Campeonato Brasileiro, o destaque ficou para a campanha de 1977, com as goleadas sobre Cruzeiro, 4-0, e Palmeiras, 3-0. Em 1978, Mesquita fez o primeiro gol da história do Estádio Mangueirão, na vitória da seleção paraense por 4-0 sobre a seleção uruguaia, na inauguração do estádio. Mesquita permaneceu no clube do Remo até 1981, quando foi artilheiro do Campeonato Paraense com 14 gols. Na temporada seguinte, o ídolo foi transferido para o rival em uma negociação polêmica envolvendo o zagueiro bicolor Marcos, que deixou a torcida revoltada. O camisa 10 voltaria, já experiente, ao clube do Remo em 1985 e encerraria a carreira em 1986 com a conquista do Campeonato Paraense daquela temporada. Mesquita foi campeão paraense com a camisa azulina nas temporadas de 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 e 1986. Graus Mesquita foi hexacampeão paraense.
Pela Tuna Luso conquistou o título em 1970, pelo Clube do Remo em 1975, 1977, 1978 e 1979 pelo Paysandu ganhou em 1982. Graus Mesquita junto com os zagueiros Abel e Belterra e o lateral Marinho foram os únicos a ganhar o Campeonato Paraense pelos três grandes clubes do estado, Remo, Paysandu e Tuna Luso. Graus Mesquita é o quarto maior artilheiro do Clube do Remo de todos os tempos, marcou 132 gols com a camisa do maior clube do norte do Brasil. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!